Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, no último final de semana nós vimos ataques de manifestantes terríveis contra jornalistas e, no final das contas, que acabam sendo ataques também contra a sociedade. O que o senhor teria a dizer a respeito disso? No último domingo, a sociedade brasileira assistiu atônita pela televisão à agressão praticada contra jornalistas do jornal O Estado de São Paulo por militantes que se juntaram em ato em apoio ao presidente Bolsonaro. Em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, o ato contou com a participação do presidente da República e, entre outras palavras de ordem, defendeu a volta da ditadura militar. O mais grave de tudo é a postura omissa do presidente diante da agressão aos jornalistas. Mais até do que isso, o presidente tem multiplicado seus ataques à imprensa, o que estimula, evidentemente, as agressões praticadas por seus apoiadores. É importante lembrar que a liberdade de imprensa é um elemento fundamental da democracia. É uma condição para o exercício da cidadania, já que o exercício da cidadania depende de informação confiável, que só a liberdade de imprensa assegura. Por essa razão, as declarações e tratados de direitos humanos enfatizam a liberdade de imprensa como direito do ser humano, o direito de receber e difundir informações livremente. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que é o documento fundador do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, no artigo 19 ressalta justamente que todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e aí vem a liberdade de imprensa, o direito de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Em 1966, a ONU, ao detalhar a declaração num tratado internacional conhecido pelo nome de Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, reforçou essa diretriz quando estabeleceu que toda pessoa terá direito à liberdade de expressão e que esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações de qualquer natureza. E, professor, o que o chamado Pacto de São José diz a respeito disso? O Pacto de São José, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, foi além de garantir a liberdade de expressão e fez referência expressa à liberdade de imprensa, ao dizer que não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação. Ou seja, agregou no artigo 13 elementos que reforçam a liberdade de imprensa. No âmbito da Organização dos Estados Americanos, a Carta Democrática, que estabeleceu em 2011 os requisitos para o exercício da democracia, listou no artigo 4º, entre outros requisitos, a liberdade de expressão e de imprensa. Por tudo isso, os atos de agressão praticados contra jornalistas são torpes e inaceitáveis, não só pela violação de direitos humanos a indivíduos em si, mas porque agridem o direito dos indivíduos de terem as condições para o exercício pleno da cidadania ao receberem e difundirem informações. É fundamental que a sociedade brasileira não permita violações dessa natureza e repudie os ataques à liberdade de imprensa e ao trabalho dos jornalistas. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, como a noção de cidadania dos habitantes de um país influencia o controle da pandemia de coronavírus? A ideia de cidadania é muito fraca no Brasil. Então isso explica
Certas coisas são inteiramente absurdas, como, por exemplo, pessoas sabendo que existe uma pandemia, que muita gente está morrendo, fazendo brincadeira com isso, não respeitarem as normas, não se protegerem, não respeitarem o outro e chegarem até o ponto de cuspir nas pessoas, de se aproximar dos outros. É como se fosse brincadeira. E esse é um problema sério, porque ao longo dos anos houve quase sempre a ideia de que o povo brasileiro era um povo infantil, de que era um povo que não tinha chegado à idade adulta. Uma ideia muito forte no passado e que, enfim, parece que agora revive, é que enquanto os países desenvolvidos são países adultos, maduros, chegaram à maioridade, não estou dizendo maturidade, é velhice, mas a maioridade, são maiores de idade, respondem pelo que fazem, pensam, existiriam países cujos povos precisam ser tutelados porque são infantis, porque se não tiverem um controle constante, fariam bobagem. Vocês vejam, essa é a ideologia que sustentou o colonialismo, a ideia de que países geralmente da América, África, mesmo Ásia, com toda a antiguidade das civilizações asiáticas, seriam povos que precisariam de uma tutela geralmente exercida por brancos, europeus, etc. Bom, isso é uma ideologia. Agora, as ideologias, às vezes, elas batem algumas coisas reais. Então, a ideia de que haja pessoas que saem brincando, zombando, ridicularizando os outros. Ouvia hoje no Facebook a história de um conhecido meu que foi à Galeria dos Pães em São Paulo e ver 15 homens na frente, classe média, brancos, rindo, brincando, e não deixaram ele passar assim, se encostaram nele e tudo, ele com máscara. Quer dizer, existe uma irresponsabilidade que também aparece em alguns apresentadores de televisão, como o rapaz da CNN, que dizia que isso não tinha importância, até que foi colhido pelo coronavírus e levou um susto e realmente viu que é uma coisa grave. Mas independentemente de você colher isso na própria pele, essa falta de respeito às coisas sérias é um problema muito sério no Brasil. Quer dizer, a ideia de que no fundo você pode brincar que depois tudo bem. É isso que é o lado infantil de que eu falei. Eu não gosto dessa ideia de dizer que um povo é infantil porque justifica, como eu dizia, o colonialismo. Mas é infantil você achar que faz uma coisa e ela não tem consequências. É infantil o inglês que votou no Brexit só de birra e depois rolou o Brexit e ele se arrependeu porque vai custar caro para a Inglaterra. É infantil a pessoa que, diante de uma ameaça grande à saúde de todos, pensa que está isenta, pensa que pode ir na praia, que pode fazer churrasco. É infantil quem recebe os R$600 e, em vez de utilizar isso para uma coisa útil, utiliza para alguma coisa desnecessária. E, infelizmente, acho que esse é um ponto que está grave no Brasil. E como superar isso? Superar isso exige uma maturidade que é importante. No fundo, o que isso exige é o que a gente chamaria de educação política, cultura política. É você perceber que as pessoas, quando fazem uma escolha, são responsáveis por ela. Veja, o Brasil já teve, de 4 presidentes eleitos que deveriam ter cumprido o mandato até o fim, depois de 85, 2 que foram afastados por impeachment. Ou seja, fica um pouco a ideia, você elege, deu errado, você tira, sem pensar no custo que isso tem, sem pensar que antes disso era bom eleger bem, era bom pensar muito bem, esse candidato é bom, esse candidato a presidente, prefeito, governador, deputado, é bom, em vez de simplesmente pensar, bom, depois disso vai consertar, porque o conserto é muito caro, é muito difícil. E sem contar que para ter conserto você tem que chamar alguém, como se fosse um mecânico, que é como um pai para você, é se colocar na posição infantil. É isso que a gente deveria romper. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, matéria da Exame fala sobre um estudo em desenvolvimento sobre como falas do presidente da República prejudicam o isolamento. Que estudo é esse? Então, esse artigo feito são economistas da FGV de São Paulo, e um dos autores também é professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra.
ele mostra que as falas do presidente, né, foi um estudo feito com localização de celulares, 60 milhões de celulares, e vendo a movimentação dessas pessoas, né, que tem sido muito utilizado para essa questão de verificar se as pessoas estão ou não em quarentena, né, qual que é a porcentagem de pessoas que de fato estão ficando em casa. Então esse estudo mostra que naqueles municípios que tiveram um apoio mais forte na eleição para o presidente Bolsonaro, que tiveram mais votos, né, para o presidente, e que também tem mais acesso à informação, a notícias, né, a redes de uma forma geral de informação, como televisão, internet, jornal, que tem mais acesso, percebe-se, né, que teve um aumento da movimentação das pessoas, ou seja, saindo do isolamento, após falas do presidente contra o isolamento social. Não só falas, mas também o comportamento, né? Quando o presidente saía na mídia, junto das pessoas, tirando fotos, sem máscara. Então, esses eventos, de fato, tiveram efeito sobre o comportamento da população em relação ao isolamento, sobretudo naqueles municípios onde o apoio detectado pela proporção de votos no Bolsonaro foi maior. Quais os problemas disso? Atualmente a gente percebe com mais clareza, né, de forma mais palpável, todos os problemas decorrentes do Covid-19. A gente percebe que a taxa de mortalidade não é tão baixa, né, quanto se pensava inicialmente, que não atinge somente idosos ou pessoas com comorbidades, né, é uma parte da população que tem uma taxa de mortalidade maior, mas atinge praticamente toda a população. E a gente percebeu isso vendo outros países e agora a gente está vendo no Brasil. A gente ainda está no momento de uma curva ascendente e aqueles municípios com menos isolamento social provavelmente serão os mesmos que vão apresentar maiores problemas em relação a pessoas ficando doentes, pessoas vindo a óbito. E também sobre a sobrecarga no sistema de saúde, que a gente está percebendo que é um dos elementos importantes na taxa de mortalidade das pessoas, né? Porque se sobrecarrega o sistema de saúde, as pessoas que poderiam ter um tratamento e conseguir se recuperar do Covid-19 vão acabar vindo a óbito se não tiverem esse tratamento, se não tiverem esse espaço no hospital para que possam receber tratamento, sobretudo aqueles casos que acabam ficando mais graves. Então, o Brasil tem alguns problemas, né, relacionados ao resto do mundo. Parece que assim, tem que chegar para a gente começar a ver que é real. E o presidente, como esse estudo mostra, né, ele age de uma forma irresponsável, por um lado, falando que era só uma gripe, que saindo nos locais, e tem feito isso, né, a gente viu recentemente nesse último final de semana também. E é uma crise que é grave. E no Brasil vai ser mais grave, porque a gente tem um sistema de saúde que é bem menos preparado do que países desenvolvidos e tem parcelas da população que vivem de forma mais aglomerada e com menos recursos para estar lidando com esse problema, que são as pessoas que moram nas favelas, né, ou aglomerações semelhantes, onde muito provavelmente o problema vai ser pior. Se as pessoas já apresentam mais comorbidades, têm uma saúde que não é tão boa quanto da classe média, por exemplo, e tem menos recursos para estar lidando com essa situação. E fora, né, a questão da informação. Tem menos informação, muitas vezes os ambientes são mais insalubres, né, tudo isso vai refletir na taxa de mortalidade das pessoas. E a gente viu também recentemente, né, o presidente Bolsonaro jogando a culpa nos governadores desse problema do Covid-19. A falta que faz, é claro que os governadores que estão, né, tomando a liderança pela falta de liderança do presidente em tratar desse problema. Então a gente tem um problema que é muito sério, onde essa falta de liderança do presidente tem causado mais incerteza, vai fazer com que esse problema seja maior em termos de mortalidade das pessoas, em termos desse apagão que a gente vai sentir no sistema de saúde, e também sobre os efeitos econômicos. E aí, né, é surreal, porque parece que ele joga tudo no colo dos governadores como se ele não tivesse nada a ver, sendo que ele é o principal responsável que deveria, né, estar comandando esse país para lidar com uma situação tão difícil como a atual. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou comigo, Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, qual a importância da plataforma Fórum Permanente? Leila e ouvintes da Rádio USP,
O Fórum Permanente é uma plataforma que discute, que debate, que critica, que questiona, que coloca em xeque o Museu de Arte. Esse é o intuito inicial quando a plataforma foi lançada em 2003, em conjunto com o Instituto Goethe, que é esse instituto que representa culturalmente a Alemanha, né, em diferentes países e tem uma presença significativa no Brasil. A ideia, naquele momento, era discutir uma crise institucional que não só acometia o MASP, né, que teve uma crise de 20 anos, né, mas também outros museus, como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o próprio MAC, nosso, na Universidade de São Paulo, museus que sempre conviveram na sua existência com dificuldades financeiras, com a falta de, talvez, com projetos de longa duração, né? Entre tantos outros questões aí que concernem esse equipamento cultural em situações como a nossa no Brasil e, em particular, São Paulo, né? Então, para tanto, o que o Fórum fez foi organizar em conjunto com parceiros como o Goethe, ou o British Council, ou mesmo Pinacoteca, os principais equipamentos culturais da cidade de São Paulo, né, discussões, debates, palestras a respeito não só do museu, mas da sua condição cultural e das diferentes relações que existem do museu com contextos nacionais e internacionais. Isso gerou um arquivo incrível que está disponível no site, né, www.forumpermanente.org. E isso é, na verdade, um grande capital nesse momento que estamos passando agora, em virtude da quarentena do Covid-19. O que esse acervo reserva para a quarentena? Para vocês terem uma ideia dessa riqueza, desse acervo, riqueza no sentido mesmo de sua diversidade, de sua pluralidade, nós temos, então, material multimídia que vai de registros, né, em vídeo dos eventos realizados, uma revista digital, que é o Periódico Permanente, já na sua 8ª edição, uma coleção de livros que foram publicados, mas hoje estão todos disponíveis em PDF, né? Entrevistas, enfim, materiais, propostas de artistas para a virtualidade. Enfim, esse capital, então, nos coloca sempre um desafio, né? Que é o desafio mesmo de organizar isso de uma forma mais intuitiva, de organizar isso de uma forma mais crítica para esses navegantes da internet, né? Para a quarentena, a nossa proposta foi a da Jornada de Quarentena, que é um tipo de um fanzine que agora está sendo lançada o número 3, né? O número 1 propõe o museu como zona de contato. Não é o Fórum que propõe, mas é o James Clifford, que é um intelectual norte-americano, que foi um dos primeiros a pensar o museu como esse espaço, esse lugar do encontro, do debate, mas também do confronto, né? Principalmente pensando a multiculturalidade, a possibilidade de diferentes cosmologias integrarem o mesmo espaço, e para ele o museu seria então essa plataforma para o encontro multicultural. Outros assuntos, né, foram tratados pelo número 2, focando aí, nesse caso, no trabalho da artista Ana Teixeira, que faz projeções em prédios vizinhos ao seu, com isso compartilhando suas ideias, mas também questionando o viver em sociedade e também o viver só, né? E por fim, o número 3 tem como foco a memória. Então, aproveitem, acessem e aventurem-se no museu de uma forma mais reflexiva. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, como ficarão os programas de ensino de graduação e especialização em áreas de saúde frente à pandemia? O ano de 2020 se cerca de uma enorme excepcionalidade. Uma série de estudantes de graduação em diversas áreas, medicina, terapia ocupacional, fisioterapia, odontologia, enfermagem, entre outras, estão
ou estavam em plena atividade de ensino e aprendizagem. Quando iniciou a pandemia, foram instituídas as medidas de isolamento social, restrição de contato, e assim os programas foram interrompidos, trocados por aulas teóricas não presenciais e assim por diante. Nessas áreas, e principalmente naquelas que envolvem contato próximo, o que se observou é que mesmo equipes de saúde experientes, acostumadas a lidar no front, apresentam índices de contágio e de agravamento de problemas superior à população. Então, o mais racional foi colocado: afastar os alunos, mesmo que isso envolva privá-los das atividades práticas e de parte do seu aprendizado nesse momento. A eventual retomada, quando quer que seja, é provável que seja também seguida de medidas muito mais rigorosas de barreira de contágio do que o simples uso da vestimenta branca, do jaleco e de hábito de lavar as mãos entre cada exame, entre cada paciente. É muito provável que as máscaras respiratórias, os protetores de rosto e jalecos descartáveis, entre outros equipamentos de proteção individual, sejam necessários para a proteção de pacientes e das equipes e também dos jovens em treinamento. Sabemos que ninguém está completamente isolado, mas que áreas que lidam com secreções, como odontologia, otorrinolaringologia e oftalmologia, como foi o caso do primeiro médico a notificar o problema ainda na China, em Wuhan, Dr. Li Wenwang, e identificou não só o problema, mas a vulnerabilidade dos profissionais. Que lições podemos tirar dessa pandemia para o ensino em saúde? Essa grande catástrofe que nos acometeu subitamente, o mundo todo, desde o início de janeiro, pode e deve deixar grandes lições, como outras que aconteceram no passado e produziram avanços na medicina e mudanças na forma de lidar com os problemas. A pandemia do Covid-19 também poderá extrair essas lições. Lidávamos num cenário e chegamos a ensinar aos alunos que as infecções, as epidemias estavam controladas, uma vez que níveis nutricionais e condições de higiene dadas pela modernidade estavam chegando a todo mundo. Os sinais esparsos não confirmavam isso. Já haviam notado que, apesar e a partir da grande pressão com o envelhecimento da população, inversão da pirâmide etária, nós não teríamos só que lidar com os grandes problemas crônico-degenerativos sobrecarregando já por si só as redes, mas de forma crônica e lenta. Havia sinal da volta da sífilis, do aumento da tuberculose e dessas epidemias virais localizadas na Ásia, na África e em outras regiões. O que se mostrou agora é que tudo isso pode coexistir e que o ensino, agora remodelado, traduzido para essa nova realidade, não deverá lidar com perdas de conteúdo, mas com revisão e aumento da relevância dos conteúdos que se referem à proteção individual, mitigação de transmissão de problemas infecto-contagiosos e as novas realidades relacionadas a estatísticas, prevenção de doenças e racionalidade nos estudos clínicos. Tudo isso devemos enfatizar e trazer para os nossos alunos de todas essas áreas de saúde. Não haverá tempo perdido, mas um rico material, infelizmente, sobreposto a esse grande problema de saúde mundial. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, em tempos de pandemia, o investimento em pesquisa deve ser prioritário em todos os campos da ciência? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, em 19 de março último, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações, Correios e Telégrafos, MCTIC, baixou uma portaria determinando prioridades para projetos de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e inovações para o período de 2020 a 2023. 2 dias antes, o Brasil registrava o primeiro óbito pelo novo coronavírus.
Após várias críticas pelas omissões à ciência básica e às pesquisas em humanidades, em 27 de março a portaria foi alterada, adicionando um parágrafo único em que projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que contribuam para o desenvolvimento das áreas definidas anteriormente também seriam prioritários. Em nova investida, a outrora mais importante Agência Federal de Fomento à Pesquisa, o CNPq, divulgou em 23 de abril novas regras para a distribuição de bolsas de iniciação científica. Vejo-me obrigado a tratar novamente da importância do conhecimento gerado com base em curiosidade, relembrando lições bem aprendidas há muito tempo nos maiores centros científicos e tecnológicos do globo terrestre. Se hoje podemos nos orgulhar das inúmeras iniciativas de pesquisa que estão trazendo resultados concretos na batalha contra a Covid-19, isso é resultado de décadas de investimentos nas nossas universidades de pesquisa, com protagonismo majoritário das instituições públicas. Esses investimentos não foram apenas em equipamentos e insumos, que estão cada vez mais escassos nessa prolongada crise de financiamento. Foram investimentos na formação de pessoal qualificado, desde a iniciação científica. Na própria divulgação das novas regras, o CNPq informa os principais objetivos do Programa de Iniciação Científica, dentre os quais estão possibilitar o acesso e a integração do estudante ao ambiente acadêmico e à cultura científica, promover ações de educação, popularização e/ou divulgação científica para diferentes tipos de público. Afirmam que as bolsas de IC buscam inserir os jovens na cultura científica, despertando a vocação pela ciência. Ora, esses objetivos estão em franca contradição com o requisito de aderência solicitado para a concessão das bolsas. Se o dirigismo na ciência em geral tende a ser prejudicial, é ainda mais grave que se busque tolher e reprimir a criatividade dos nossos jovens quando dão seus primeiros passos na aventura de busca do conhecimento. Preciso relembrar a carta de Fitzgerald para a revista Nature em fevereiro de 1892. É surpreendente que o professor Ayrton tolere críticas camufladas à universidade por se dedicarem a estudos inúteis. Se universidades não estudarem assuntos inúteis, quem o fará? Uma vez que um assunto se torna útil, ele pode ser deixado para escolas técnicas ou empresas. As humanidades e ciências sociais precisam ser valorizadas nesse momento de pandemia? Isso me parece indiscutível. Em artigo publicado no New York Times no dia 2 de maio, Frank Bruni chama a atenção para a jornalista Laurie Garrett, a quem ele chama de profeta dessa pandemia. Além de ter previsto o impacto do HIV, ela alertou sobre a emergência e disseminação global de patógenos mais contagiosos. Garrett prevê que a crise devido à pandemia durará ao menos 3 anos. A convivência com uma doença contagiosa para a qual ainda não temos cura ou vacina nos obrigará a adaptar nossas formas de interação social, atuação profissional, atividade de lazer, entre outros. As modificações profundas no nosso cotidiano e na organização das nossas sociedades serão menos traumáticas se pudermos contar com conhecimentos gerados pelos estudos sistemáticos das ciências sociais e humanidades. Artigo recente publicado na revista Nature Human Behavior, com participação de um pesquisador brasileiro, destaca o uso de ciência social e comportamental para o enfrentamento da pandemia. Em belo artigo publicado no caderno Ilustríssima na Folha de São Paulo em 3 de maio, o historiador israelense Yuval Harari descreve o impacto que a revolução científica dos últimos 2 séculos teve em nossas vidas e nossas crenças. Acreditamos que somos capazes de desafiar a morte e temos bons resultados a mostrar, como um notável aumento na expectativa média de vida. Harari afirma que não espera um aumento significativo no orçamento dos departamentos de filosofia e que governos não são muito bons com filosofia de qualquer modo. Ele sugere que cabe aos indivíduos fazer filosofia melhor. Discordo. Precisamos de filosofia para sermos indivíduos melhores. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig.